Boa tarde, amigas e amigos, tudo bem? Como estão as coisas? Nos irmanando, nos chegando, confraternizando. Uma expressão tão saborosa, né? Confraternizar quer dizer fazermos-nos irmãos uns aos outros. Muito bom, é isso mesmo. Evoluir é nos sentirmos, é nos pensarmos, é agirmos, é falarmos como irmãos, uns com os outros. E só faremos isso quando compreendermos que somos irmãos de tudo que existe por parte de Deus, porque Deus criou tudo que existe. Confraternizemo-nos cada vez mais com parcelas cada vez maiores da criação, começando pela confraternização dos povos, das raças, das classes, dos partidos, das religiões. Alcançando, porém, a confraternização também com os animais, e também com os vegetais, e também com os minerais, e também com os seres criados por Deus em outros planetas, em outros sistemas solares, em outras galáxias, e até em outros universos. Fica marcada pela amplitude, mas também pela profundidade, pelo desapego, pela ausência de vaidade, de domínio, de controle, as relações de fraternidade. Assumindo para nós, então, o lindo destino, o lindo norte da fraternidade universal. Muito bom, continuamos hoje com os estudos sobre anjos da guarda, abrangendo mais do que anjos da guarda hoje, abrangendo também espíritos afins, espíritos familiares. Vamos entender quem é quem na multidão de serviços, na multidão de espíritos que se aproximam de nós. Todos nós vivemos sob uma nuvem de testemunhas, disse Paulo de Tarso. Assustado, o homem ignorante da realidade espiritual pergunta: será que eu tenho algum espírito perto de mim? Vejam só a ignorância. Nós permanentemente temos espíritos perto de nós. Quem são? Qual a sintonia, qual a elevação, isso vai depender caso a caso. É isso que nós temos estudado, é isso que nós precisamos conhecer para lidar com essas relações. Se as relações humanas, as relações sociais são tão importantes para nós conseguirmos empregos, contratos, parceiros de todo tipo, inclusive conjugais, mais ainda serão em relação aos parceiros espirituais. Vamos lá então. Primeira pergunta que Kardec faz aos amigos espirituais, questão 513 deste O Livro dos Espíritos. Kardec diz assim: os espíritos que possuem afinidade conosco agem cumprindo uma missão? E a resposta é: algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas quase sempre são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos,
tanto para o bem quanto para o mal. Olha que interessante. Então, eventualmente, pode acontecer de um espírito estar próximo de nós por uma missão. Especialmente aqueles encarnados da Terra que desenvolvem uma missão terão como seu guia, como seu orientador, como seu protetor, espíritos também missionários. Imagine um desses descobridores da América, do Brasil. Imaginemos um descobridor de uma tecnologia, um introdutor de uma tecnologia qualquer, como Alberto Santos Dumont. Pessoas especiais nas artes, nas ciências, nas religiões, por toda parte, terão a apoiá-las esses missionários, porque elas próprias, sendo missionárias, não podem ter na sua assistência senão missionários também. Mas assim não é com o ser comum, com o homem comum. O homem comum terá aqueles espíritos que se aproximam dele atraídos pela lei de sintonia, simplesmente. Como é isso? Aqui dizem os espíritos que aqueles que se aproximam quase sempre são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Pergunta 513. Parece resultar daí que os espíritos que possuem afinidade conosco podem ser bons ou maus? Sim, respondem os espíritos. O homem sempre encontra espíritos que possuem afinidade por ele, seja qual for o seu caráter. Que lição fabulosa, né? Pela afinidade atrairemos sempre para perto de nós espíritos bons ou maus, sempre estaremos acompanhados. Se tivermos controle de nossa mente, se tivermos lucidez, se tivermos aprendido a elevar nossas próprias vibrações, atrairemos para nós apenas aqueles que quisermos atrair. Se não tivermos realizado aquelas conquistas, porém, seremos marionetes, bonecos, na mão de manipuladores. Vejam a importância desse nosso estudo, a importância do conhecimento. Vejam a importância do autoestudo, a importância do autoconhecimento e a relevância da prática do bem em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. A prática do bem é o fator determinante de aprimoramento da sintonia que traz para perto de nós os melhores espíritos, a melhor assistência, a melhor orientação que existe no mundo espiritual. Pergunta 514. Espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? E a resposta vem: existem inúmeros níveis de proteção e de afinidade. Podem dar o nome que quiserem. O espírito familiar é, antes de tudo, um amigo da casa.
Dentro dessas gradações é que vem em seguida o comentário de Kardec, dizendo assim: das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, podemos deduzir o seguinte: o espírito protetor, o anjo de guarda ou o bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior à do protegido. Os espíritos familiares, um segundo tipo daqueles que se aproximam de nós, se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com a finalidade de ajudá-las na medida do poder que dispõem, quase sempre muito limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa vontade e de forma espontânea com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com a permissão dos espíritos protetores. Muito bom, não é? Continuando a explicação, Kardec resume da seguinte forma: os espíritos simpáticos são os que atraímos para nós por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Muito interessante, não é? Espíritos simpáticos vêm da simpatia. Simpatia é uma lei universal que pode ser expressa pela máxima: semelhante atrai semelhante. Buscai e achareis. Pedi e abrir-se-vos-á. Afinidade é uma lei da vida, neutra, que pode trazer para perto de nós espíritos bons ou maus, a partir, é claro, da nossa própria vibração, da nossa própria condição, do nosso próprio estágio espiritual. E por fim, diz Kardec, o mau gênio é sempre um espírito imperfeito que se liga ao homem para desviá-lo do bom caminho. Age sempre por conta própria e não no cumprimento de uma missão. Ninguém possui uma vida, ninguém encarna, ninguém desencarna, ninguém é criado para fazer o mal. O mal é sempre uma opção, e sempre momentânea, dos espíritos mais infelizes. Muito bem, pudemos avançar bastante nesse aprendizado, nessa compreensão, sabendo então que sempre teremos companhias espirituais. Algumas vezes são o que Kardec classifica como maus gênios, que nós também poderíamos dizer de alguma forma como vampirizadores ou obsessores, que se aproximam de nós para dificultar alguma coisa da nossa vida ou para se vingarem diretamente. Há também os espíritos simpáticos, que por definição não são bons ou maus. Todos os encarnados, todos os seres
possuem espíritos simpáticos e não simpáticos. Se eles são bons ou maus espiritualmente, depende, é claro, do estágio alcançado por nós mesmos. Se nós somos bons, atrairemos bons espíritos. Se nós estamos maus, atrairemos maus espíritos. Uma lei clara, simples e lógica. Os espíritos familiares já são aqueles com os quais convivemos, que já possuímos uma vivência de serviço mútuo. São espíritos bons, mas nem sempre de luz, nem sempre muito adiantados. Espíritos bons, que fazem, que se sacrificam, que fazem de tudo para nos ajudar. E o primeiro estágio, o estágio mais elevado, é do espírito protetor, do anjo da guarda ou do bom gênio, sobre o qual Kardec explica o seguinte: é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior à do protegido. Muito bom. Entendamos então se sempre estaremos com parceiros espirituais e se tanto nos interessa estar com os melhores parceiros, saibamos que alguns desses parceiros vêm até nós, todos eles como espelho. Alguns, mesmo que venham para nos prejudicar, e outros, sempre, mesmo que venham com boas intenções de nos ajudar, podem causar o efeito contrário, exatamente pela desproporção, pela impropriedade da sintonia que estabelecem, que nós estabelecemos com o mundo espiritual. Aprendamos que estamos sempre em convivência, aprendamos a vigiar as nossas vibrações, a elevar as nossas vibrações e a determinar com que tipo de espíritos eu me farei acompanhar. Podemos tomar um ditado popular e expandi-lo para melhor compreensão desse tema. A lei de sintonia pode ser expressa pelo: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, assim na terra como no céu, e eu te direi quem és. Façamos a lei da afinidade vir a nosso favor, vigiando-nos e mantendo-nos sempre em vibrações elevadas. Um prazer estar com vocês, muito bom aprendermos juntos. Saibamos que assim como um carro em alta velocidade seria muito perigoso se estivesse sem a direção, nós também, se não formos capazes de nos olhar, de nos avaliar, de perceber se estamos com uma baixa vibração e atuar sobre essa baixa vibração para que ela se eleve, se melhore e atraia melhores forças, melhores companhias, se nós estivermos nesse grau de conquista, nós seremos efetivamente donos da nossa vida. Se não, cederemos a nossa vida, sem sequer entender como, para outros mais fortes e mais espertos. Um grande abraço a todos, entendamos as leis espirituais e atraiamos para perto de nós
os melhores amigos, as melhores influências, os melhores espíritos para nossas conquistas. Um grande abraço, um prazer estarmos juntos e até a próxima.